No nosso encontro de hoje, daremos início ao estudo da história da Amazônia. E o primeiro tema a ser abordado são as sociedades pré-coloniais da Amazônia, mais especificamente do período da pré-história, que é um período subdividido em três grandes momentos, que seriam os períodos paleoindígena, arcaico e formativo, ou pré-história tardia, como você preferir. E para dar início à análise deste primeiro conteúdo da história regional, a primeira informação importante a ser analisada é que, ao analisarmos as sociedades pré-coloniais da Amazônia, nós estamos nos referindo a sociedades já existentes na nossa região antes da chegada dos europeus. Sejam os espanhóis, verdadeiros donos da nossa região, segundo o Tratado de Tordesilhas, sejam os portugueses, que efetivamente darão início ao processo de colonização da Amazônia. Então já anotem aí para vocês a primeira informação. Ao falarmos de sociedades pré-coloniais da Amazônia, estamos nos referindo a sociedades existentes na nossa região antes da chegada dos europeus. Tudo bem por enquanto? Tranquilo? Dito isso, nós iniciaremos a análise do período da pré-história da Amazônia. E, para começar, vamos analisar as principais características do período paleoindígena. E aí, pessoal, vai a primeira dica da nossa aula de hoje. O período paleoindígena da pré-história da Amazônia corresponde está para ao período paleolítico da pré-história da humanidade. Sacaram a parada? E aí, gente, é claro que apesar de os nomes serem diferentes, nós vamos encontrar características muito similares entre os períodos paleolítico da pré-história da humanidade e o período paleoindígena, específico da pré-história da Amazônia. E aí vai uma outra dica para vocês para facilitar o entendimento. Vejam bem. Neste período, nós temos uma característica que pode ser considerada a característica geradora de tudo o que vai acontecer neste período, que é exatamente a falta de domínio da natureza. Anote aí para você. E aí você me pergunta, mas professor, o que seria domínio da natureza? Vamos lá. Dominar a natureza seria a capacidade de modificá-la, de transformá-la de acordo com as nossas necessidades. E aqui, gente, cabe lembrar que nós estamos falando do início do processo da evolução humana. Então, nesse contexto, nós sequer temos o Homo sapiens sapiens que nós temos hoje. Concordam? Neste contexto, nós estamos muito mais para ancestral do ancestral do ancestral dos hominídeos do que propriamente deste perfil com telencéfalo altamente desenvolvido, polegar opositor, postura ereta, certo? Então, devido a essas características, nesse contexto, nós não temos um domínio da natureza. Nós não temos ainda a capacidade de transformá-la, de modificá-la, de alterá-la conforme as nossas necessidades. Então, a partir dessa característica, faz sentido todas as outras que nós vamos analisar. Quer ver só? Vamos lá. Quando se trata de alimentação, é muito importante você anotar que a utilização de recursos pré-disponíveis é a única alternativa que esses hominídeos possuem nesse contexto. Não existe ainda a capacidade de produzir o próprio alimento. Faz sentido, né? Se eu não tenho domínio da natureza, obviamente que, entre outras coisas, eu não consigo produzir meu próprio alimento. Então isso vai fazer com que eu apenas me utilize de recursos disponíveis. Portanto, para nos alimentarmos nesse período, fazemos uso da caça, da pesca e da coleta.
Faz sentido, amores? Vejam, animais já existem. Eu tenho apenas que ter o trabalho de caçá-los. Frutas e raízes já existem. Eu tenho apenas que ter o trabalho de coletá-las. Peixes já existem. Eu tenho apenas a necessidade de pescá-los. E levando em consideração que nós estamos falando da Amazônia, principalmente a parte da pesca não vai ser um problema grande. Concordam, gente? Faz sentido? Aliás, aproveito este item para fazer um comentário extremamente importante com vocês. Vejam bem, pessoal. É claro que se eu vou praticar a pesca, eu preciso estar próximo de territórios que tenham água. Eu preciso estar em territórios próximo de rios e lagos. E como eu disse, em se tratando da Amazônia, territórios que possuam essa característica não serão uma grande dificuldade, ok? Então já anote aí para você. Olha só, não só por conta da pesca, mas também por conta da pesca, eu preciso estar em territórios próximos de água. Faz sentido? Tudo bem? Primeira característica desse período. Para alimentação, nós utilizamos apenas recursos disponíveis, já que nós não temos ainda a capacidade de produzir o nosso alimento. Tudo bem? Tranquilo? Vamos nós. Aí você me pergunta, professor, existe algum tipo de organização social nesse contexto? Sim. No quesito organização social, nós temos no período paleoindígena da Amazônia a chamada organização de bandos frouxos, tá? E aqui a gente precisa fazer alguns comentários. O primeiro deles é o seguinte: por que neste contexto nós temos a formação de bandos? Vamos lá, gente. Olha só. Andar em bando vai trazer para mim pelo menos 3 facilidades, tá? A primeira, andar em bandos vai facilitar consideravelmente a aquisição de alimentos, tá? Eu acredito que vocês concordem comigo que é diferente de eu procurar comida sozinho do que eu procurar comida em grupo, né? Com certeza, se nós procurarmos comida em grupo, vai facilitar tanto na questão da quantidade quanto da variedade de alimentos. Faz sentido, meus amores? Essa é uma situação. Segunda situação, andar em bando também facilita a minha vida no quesito defesa. Sim, gente, no quesito defesa. Por quê? Vejam, neste contexto, tanto na pré-história da Amazônia quanto na pré-história geral, o hominídeo é mais um entre tantos animais, correto? Então, da mesma forma que nós caçamos, nós também somos caçados, tá? E aí, andar em bando facilita consideravelmente a defesa em relação a predadores ou em relação a outros bandos, a outros grupos de hominídeos. Faz sentido? Fora isso, andar em bando ainda vai facilitar consideravelmente na questão do aquecimento. E eu explico. Veja bem, se nós pegarmos como exemplo as cenas do filme Titanic, Jack, estou voando. Presta atenção. Tirando a parte romântica da cena, né? Jack e Rose, do que o Jack morreu? De hipotermia, certo? Traduzindo para o português, o Jack morreu de frio. Concordam? Vejam, levando em consideração que nós estamos analisando um período de milhares e milhares e milhares de anos atrás e que nós estamos literalmente na selva amazônica, é claro que principalmente de madrugada faz um frio danado, correto? E aí, ó, o que é que nos diz as leis da física? O atrito entre corpos gera calor, tá? E não precisa nem só o atrito. Basta que nós estejamos próximos uns dos outros, que com certeza já ajuda consideravelmente na questão de se aquecer.
certo? É só vocês lembrarem de momentos aonde, quando nós estamos num ambiente sem ar-condicionado, por exemplo, e muito cheio, começa a ficar quente. Faz sentido, meus amores? Então, o primeiro comentário importante a ser feito. Andar em bando facilita a questão da aquisição de alimentos, facilita a questão da defesa e facilita a questão de aquecimento. Ok? Primeiro comentário que eu queria fazer. Segundo comentário. Professor, por que esses bandos são bandos frouxos? Eu explico, gente. Olha só. Se nós pararmos para pensar, todos nós fazemos parte de um bando. E o primeiro bando que nós fizemos parte foi a nossa família. Faz sentido? Depois a gente foi para a escola e passou a fazer parte de um outro bando, que é a turma, né, da escola. Depois, quando a gente foi crescendo mais um pouquinho, a gente passou a fazer parte de um outro bando, que é o bando dos colegas, né, o bando dos vizinhos de condomínio. Faz sentido para vocês? Na vida adulta, a gente passa a fazer parte de outros bandos, né? Os colegas de universidade, os colegas de trabalho, a nova família que nós vamos criar, correto? E percebam vocês, pessoal, que em todos esses exemplos, nós estamos falando de bandos que se formam, mas que também se desfazem, ou que passam a contar com a presença de novos integrantes, ou com a saída de algum dos integrantes originais, ok? Então eu quero que vocês anotem aí para vocês o seguinte, olha só, esses bandos, inicialmente, eles são formados a partir de relações de parentesco. Porém, pessoal, esses bandos são frouxos exatamente pelo fato de que não existe uma obrigatoriedade de você fazer parte do mesmo bando para sempre, ok? Em um determinado momento, você pode perfeitamente deixar de fazer parte do seu bando original, que seria a sua família, e passar a fazer parte de outros bandos. Tranquilo? Então, como existe essa possibilidade de mudança de um bando para outro, a gente diz que nesse contexto nós temos a organização de bandos frouxos. Faz sentido, meus amores? Tudo bem por enquanto? Vamos lá. Bom, professor, estava aqui pensando, para eu caçar, pescar e coletar, eu consigo fazer isso com as mãos, só com as mãos, ou eu preciso fazer uso de alguns instrumentos? Bom, dependendo da situação, talvez a gente consiga, por exemplo, coletar uma fruta. Eu não preciso de um instrumento para coletar uma fruta, correto? Mas de repente se eu tiver que arrancar uma raiz, de repente se eu tiver que matar um animal, de repente se eu tiver que pescar um peixe, provavelmente eu vou precisar fazer uso de instrumentos, como por exemplo, uma faca, como por exemplo, uma lança, como por exemplo, um anzol, como por exemplo, um arpão. Concordam? E aí você me pergunta, professor, nesse caso, como é que a gente obtém esses instrumentos que serão utilizados nas atividades cotidianas? Bom, nesse sentido, a confecção de instrumentos se dá a partir da utilização de uma técnica que nós chamamos técnica do lascamento, ok? Essa técnica, pessoal, consiste no bate-bate, no esfrega-esfrega, de pelo menos 3 tipos de materiais, tá? Que seriam pedras, ossos ou madeira, tá? Deixa eu anotar aqui para você. Anote aí. Técnica do lascamento, técnica que utiliza pedra, técnica que utiliza ossos, técnica que utiliza madeira. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Vamos lá. Então, a partir do lascamento de madeira com madeira, pedra com pedra, osso com osso, eu obtenho os instrumentos que eu preciso para as minhas atividades cotidianas. Ok? E falando em atividades cotidianas, vale muito a pena também nós anotarmos que atividades seriam essas, tá? Então vamos lá. Esses instrumentos feitos de pedra, eles vão me ajudar consideravelmente com a questão da aquisição de alimentos e, com certeza,
com a questão da defesa, tá? Seja em relação a ataques de predadores, seja em relação a outros bandos de hominídeos. Tudo bem, meus amores? Tranquilo até então? Vamos lá. Bom, esse item aqui, ó, ele é um item extremamente importante para nós entendermos a sequência dos acontecimentos. Vejam, eu já tinha mencionado a vocês que, principalmente pensando aqui na parte da pesca, nós sempre buscaríamos estar em territórios próximos da água, tá? E aqui eu quero fazer um comentário importante nesse sentido. Se eu tiver a opção de escolha, eu sempre vou procurar territórios que sejam banhados por rios ou lagos, ok? E como eu mencionei para vocês, em se tratando de Amazônia, nós não teremos dificuldades em encontrar territórios com essa característica. Afinal de contas, nós sabemos que a Amazônia tem uma grande abundância de rios, afluentes e subafluentes. Ok? E neste caso, pessoal, vale a pena nós mencionarmos o seguinte. Vejam só. Quando eu estou em territórios próximos de água, no nosso caso, territórios próximos de rios e lagos, isso vai fazer com que nós possamos utilizar estes rios, utilizar esses lagos para pelo menos 3 situações. Tá? Vejam bem. Nós sabemos que água é sinônimo de vida, né? Principalmente por conta de 3 situações. Essa água eu posso utilizar, obviamente, para consumo, né? Eu posso utilizar essa água para beber, ok? Eu posso utilizar esta água para tomar banho e eu posso utilizar essa água para pesca, ou seja, estar próximo de água também é extremamente necessário para que possa facilitar a minha vida no quesito obtenção de alimentos. Faz sentido, amores? Mas aí você me pergunta o seguinte, professor, veja bem, você mencionou mais cedo que nesse contexto não existe o domínio da natureza. Portanto, não existe a possibilidade de modificá-la, de transformá-la conforme as minhas necessidades. Então eu pergunto, já cacei todos os animais disponíveis. Não tenho mais animais para caçar. Não tenho animais de pequeno porte, não tenho animais de médio porte, não tenho animais de grande porte. Já cacei tudo que eu tenho disponível naquele território onde eu estou. Beleza. Não vai acontecer, porque nós estamos na Amazônia, mas uma hipótese, né? Professor, não existem mais peixes disponíveis para pesca. E eu já fiz a coleta de todo e qualquer tipo de frutas e raízes que nós tínhamos no território. Nesse caso, professor, nos resta esperar a morte, a gente morre de fome? Não. É exatamente pelo fato de nós não dominarmos a natureza e que existe a possibilidade de, num determinado momento, os recursos disponíveis se esgotarem, é que neste período nós temos como uma das características marcantes a questão do nomadismo. Ok? Toda vez que acabam os recursos e eu não tenho a capacidade de substituí-los, de produzi-los, então eu me mudo. Ok? E neste caso, amores, também vale muito a pena nós anotarmos as situações que levam à prática do nomadismo durante o período paleoindígena. Tá? São basicamente 2 situações. A primeira, escassez de alimentos, ou ainda ataques de outros bandos. Tá? Se porventura eu não tiver condições de me defender de um outro bando, isso pode perfeitamente fazer com que eu migre, ok? Ou ainda, se eu estiver passando por um período de escassez de alimentos, essa é uma outra razão que faz com que eu mude de território de tempos em tempos. Ok, meus amores? Então percebam que conforme a dica inicial que eu dei, a falta de domínio da natureza, ela praticamente configura
todas as demais características que nós vamos ver acontecer nesse período. Tranquilo, amores? Tudo certo por hora? Vamos lá. Bom, na sequência, nós entramos na análise da segunda etapa da pré-história da Amazônia, que é o chamado período arcaico, e este período ele é considerado um período de transição entre os períodos paleoindígena e da pré-história tardia, ok? E aí vai um comentário muito importante para vocês referente a este período de transição. Vejam, imaginem o seguinte, se nós pensarmos num adolescente, nós vamos perceber que este adolescente ele ainda tem alguns comportamentos típicos da infância, como, por exemplo, morar e ser sustentado pelos pais, ok? Mas ele já tem alguns comportamentos da fase adulta, como, por exemplo, sair para balada, beijar na boca e reticências. Concordam comigo? Pois é, então vejam só. Neste caso, o adolescente ele é um excelente exemplo de um ser, de um indivíduo que está vivenciando um processo de transição, ó. Ora com o pé na infância, ora com o pé na fase adulta. Faz sentido para vocês? Então vejam bem. Se o período arcaico é considerado um período de transição, isso significa dizer que nós temos grupos de hominídeos que ainda têm características do período paleoindígena, mas nós também já temos grupos de hominídeos que possuem características do período formativo. Faz sentido, meus amores? Nós estamos num período de transição, tá? E aqui vale muitíssimo a pena fazer com vocês o seguinte comentário, tá? Vejam bem. Não esqueçam que, segundo Charles Darwin, né, autor aí da teoria da evolução das espécies, o processo de evolução, ele é um processo heterogêneo, certo? Então isso aqui, ó, significa dizer que nós temos grupos que irão evoluir, que irão desenvolver primeiro, ok? Nós teremos grupos que irão demorar bem mais para evoluir, para desenvolver, e nós teremos grupos que sequer vão desenvolver. E segundo Darwin, quem não se adapta, né, tende a ser eliminado, ok? Então não esqueçam, ao fazerem questões referentes ao período arcaico, que se caracteriza por ser um período de transição, nós vamos encontrar grupos de hominídeos que ainda possuem características da fase paleoindígena, assim como nós já vamos encontrar grupos de hominídeos que já possuem características da pré-história tardia. Tranquilo, meus amores? Faz sentido para vocês? Então, neste caso, olha só o que nós vamos encontrar nesta fase. Primeiro, no período de transição, que é o período arcaico, nós vamos encontrar uma caça e coleta diversificadas. Ou seja, bora pensar um pouquinho. Já passaram-se centenas de anos, ok? E a relação deste hominídeo com a natureza já é uma relação mais íntima. Eu já conheço bem mais a natureza devido às minhas experiências anteriores do que eu conhecia no período paleoindígena. Faz sentido? Então isso significa que eu já vou ter um leque muito maior de opções para caça e para coleta. Ok? Enquanto aqui, ó, eu tenho uma caça e uma coleta um pouco mais limitadas, a minha falta de experiência com a natureza, aqui, como eu já tenho séculos de convívio nesse ambiente, isso vai fazer com que eu diversifique o meu leque de opções alimentares. Ok? E pensando naqueles grupos de hominídeos jamais evoluídos, jamais desenvolvidos, nós já vamos começar a perceber, mesmo que ainda na fase arcaica, que alguns grupos de hominídeos já começam devagar a praticar agricultura e pecuária, mesmo que de forma incipiente, mesmo que ainda muito inicialmente, ok? E aqui é preciso fazer um comentário com vocês. Veja bem, professor, como é que nós vamos chegar nesse estágio? Como é que nós vamos chegar nesse nível onde o homem vai começar devagar a produzir o seu próprio alimento, por exemplo? Bom, vamos lá. Aqui, pessoal, é preciso nós mencionarmos
Deixa eu colocar para cá para vocês. É preciso nós comentarmos a questão da experiência. Ok? E aqui eu tenho um exemplo muito legal para dar para vocês. Vejam bem. Como você aprendeu a andar de bicicleta? Ora, professor, como eu aprendi a andar de bicicleta? Como eu aprendi a andar de bicicleta? Andando, caindo, levantando, treinando e, por fim, eu consegui me equilibrar. Yes, of course! Foi exatamente isso. Como você aprendeu, por exemplo, a beijar na boca? Ora, professor, que pergunta, né? Beijando. Exato. Então, veja bem, como você conseguiu começar a ter domínio sobre a natureza a ponto de você começar, entre outras coisas, a ter condições de produzir seu próprio alimento? Manipulando a natureza, manuseando a natureza. Sua experiência com a natureza, com o passar do tempo, é que vai lhe dar esta condição, é que vai lhe dar esta possibilidade. Sacou? Faz sentido para vocês? Agora, vejam, meus amores, aqui eu tenho um comentário extremamente importante para fazer. Olha só, você está fazendo uma questão e a questão é daquelas que diz assim, ó, analise as afirmativas abaixo e marque a única alternativa correta. Aí a primeira diz assim: a prática da agricultura e pecuária são características do período de transição, que é a fase arcaica. Você marca verdadeiro ou falso? Suspense. Vamos lá, veja. Para eu dizer que a fase X possui característica X, esta característica ela precisa ser praticada em geral, tá? Veja bem. Eu estou dizendo para vocês que na fase arcaica nós temos uma agricultura e pecuária incipientes. Ou seja, eu estou dizendo para você que alguns grupos de hominídeos já possuem essa prática na fase arcaica, ok? Mas esta característica não é uma característica geral. Não é uma característica que você vai encontrar em toda a Amazônia. É uma característica que nós vamos encontrar com alguns grupos de hominídeos, ok? Então, neste caso, pessoal, não. Agricultura e pecuária não são uma característica do período arcaico, tá? Só serão uma característica quando eu puder afirmar que, em geral, o homem já tem esta prática, ok? E isso só vai acontecer de fato no período da pré-história tardia, ok? Não esqueçam, gente, sim, na fase arcaica nós temos a prática da agricultura e pecuária, porém de forma incipiente, ok? Presente apenas em alguns grupos de hominídeos. Tranquilo, meus amores? Faz sentido para vocês? Beleza? Vamos lá. Bom, mas o fato é o seguinte, neste contexto, os historiadores, os analistas da região amazônica, encontram a formação dos chamados sambaquis, tá? E aqui nós temos algumas situações para conversar a respeito. Vejam, olha só. Primeiro, lembrem-se que nós praticamos a caça e a coleta da mesma forma que nós praticávamos aqui no período paleoindígena, ok? E que além da caça e da coleta, nós já começamos a perceber em alguns grupos a presença da agricultura e pecuária, beleza? E aí eu pergunto para vocês, quando essa galera se alimenta, o que é que eles fazem com o que sobrou? Por exemplo, vamos imaginar o seguinte, eu cacei um animal, o que é que eu faço, por exemplo, com os ossos desse animal? Por exemplo, eu coletei uma fruta, vamos imaginar aqui uma banana, beleza? O que eu faço com a casca da banana? Vamos lá. Eu pesquei um peixe. O que eu faço com o espinhaço desse peixe? O que eu faço com as escamas desse peixe? Ora, professor, que pergunta? Eu jogo fora, né? Beleza. Mas eu pergunto, você joga fora onde? Professor, que pergunta? No lixo. Mas é aí que está o detalhe. Nesse contexto, não existe o lixo, certo? Não existe, por exemplo, uma coleta seletiva. Então eu pergunto para você, aonde é que você vai descartar estas sobras? Você vai descartar no local onde você comeu. Faz sentido para vocês?
E estes detritos, estes restos alimentares, eles vão se acumulando, ok? E ao longo dos séculos, isso vai formar uma grande parede, uma grande montanha de detritos, tá? Que nós chamamos de sambaquis, ok? Então vamos lá, vamos fazer aqui algumas anotações. Primeiro, o que são sambaquis? Vamos lá. Parede, montanha de detritos. Você vai se alimentando, vai descartando as sobras e isso vai dando origem aos sambaquis, ok? Professor, aonde que esses sambaquis geralmente são encontrados? Vamos lá, meus amores. Geralmente, essa galera faz esse descarte de sobras no litoral, ok? E aqui vale um comentário. Existe a presença de sambaquis na Amazônia, mas não só na Amazônia, tá? Nós vamos encontrar estes sambaquis no litoral da Amazônia, do Brasil e de vários outros pontos do continente americano. Tranquilo, gente? Bacana? Uma terceira situação. É óbvio que se nós temos sambaquis, que são montanhas de detritos, né, de restos alimentares que se acumulam ao longo dos séculos, é óbvio que isso significa dizer que naquele local aonde os sambaquis foram encontrados, nós temos a certeza da presença humana, ok? Até porque, obviamente, que se nós não tivéssemos ali naquele local a presença humana, por tabela, nós não teríamos os sambaquis. Beleza, amores? Faz sentido para vocês? Vamos lá. Bom, a partir do momento que eu começo a produzir, mesmo que de forma incipiente, meus alimentos, é óbvio que, principalmente se eu estiver sedentarizado em um território próximo da água, isso significa dizer que eu tenho solos férteis e que se eu tenho solos férteis, muito provavelmente, além da minha subsistência, eu também vou conseguir produzir o excedente. E aí vem a seguinte pergunta: o que nós vamos fazer com esses excedentes alimentares? Nós vamos descartar ou nós vamos de alguma maneira armazenar esses excedentes? Bom, a resposta da pergunta é muito simples. Nós vamos armazenar esses excedentes, ok? Mas aí nós temos o surgimento de uma outra questão. Se surge a necessidade de nós armazenarmos esses alimentos, onde nós vamos fazer esta armazenagem? Bom, é exatamente por conta desta necessidade é que nós percebemos, no período arcaico, o início da produção ceramista, o início da produção da confecção de vasos de cerâmica. E aqui cabe, mais uma vez, nós fazermos algumas anotações. Vamos lá, vejam bem. Quando nós falamos dessa produção ceramista, essa produção ceramista, ela geralmente tem 3 finalidades, tá? Primeira finalidade, nós vamos produzir esses vasos de cerâmica com o objetivo de armazenar alimentos, ok? Mas além de armazenar alimentos, esses vasos de cerâmica, eles também terão outras 2 finalidades, tá? Esses vasos também serão utilizados para armazenar, mesmo que temporariamente, água, e ainda serão utilizados para armazenar restos humanos. Credo, professor, tipo magia negra e canibalismo? Não. Tipo o que nós fazemos na nossa sociedade até os dias de hoje. Explico. Quando morre um amigo, quando morre um parente, quando morre um ente querido, nós geralmente não guardamos os restos desta pessoa em uma caixa e não enterramos esta caixa e de vez em quando vamos até o local onde esta caixa está enterrada para relembrar de momentos com esta pessoa? Pois é, da mesma forma percebe-se na fase arcaica.
Aí você vai dizer assim para mim, prof, mas não cabe uma pessoa dentro de um vaso de cerâmica? Cabe, com certeza cabe. Veja, nosso corpo é articulado, tá? Se você quebrar as articulações, você fecha esse corpo e ele fica bem menor. Faz sentido? Então esses vasos, eles podem ser utilizados para armazenar alimentos, para armazenar água e ainda para armazenar restos humanos. Tudo bem, pessoal? Faz sentido? E aí eu gostaria que vocês percebessem o seguinte: se nesta fase nós já temos o início da produção de alimentos, por tabela, a partir do momento que eu começo a produzir o meu próprio alimento, eu não tenho mais a necessidade de me mudar sempre que o recurso acaba, porque eu não vou mais vivenciar uma escassez de alimentos. Faz sentido? Então, da mesma forma que eu começo a ter a prática da agricultura e pecuária, mesmo que de forma incipiente, na fase arcaica, por tabela, eu também já tenho o início de um processo de sedentarização. Claro que este processo, ele só será uma realidade para aqueles que já conseguem produzir seu próprio alimento. Isso aí é fato, ok? Para aqueles que não conseguem, nós ainda enfrentamos a questão da escassez de alimentos e, por tabela, nós ainda temos o nomadismo como prática. Para aqueles que, mesmo que de forma incipiente, já começam a conseguir produzir seus alimentos, nós também já temos, por tabela, um início de sedentarização. Faz sentido, meus amores? Tudo bem por enquanto? Beleza. Então vamos lá. Bom, na sequência, nós vamos analisar as características da terceira e última fase da pré-história da Amazônia, que seria a fase da pré-história tardia, ou, se você preferir, período formativo. Tranquilo? Neste período, meus amores, assim como no período paleoindígena nós temos como característica geradora a falta de domínio da natureza, quando a gente chega aqui nessa fase 3, a gente já vai perceber como característica geradora de tudo que vai acontecer ao longo desta fase, a questão do domínio da natureza. Ok? Vejam, nesse contexto que nós estamos analisando, já se passaram muitos séculos, ok? O nível de experiência que eu tenho com a natureza nem se compara ao nível de experiência que eu tinha, por exemplo, na fase 1. Faz sentido para vocês? Então esse acúmulo de experiências, naturalmente, vai chegar a um ponto onde eu já vou conseguir entender muitos dos processos naturais e, por tabela, já vou ter domínio da natureza, se não 100%, mas pelo menos que me permita produzir meu próprio alimento, produzir minha moradia, produzir minhas vestimentas. Ok? E isso vai, obviamente, provocar uma série de transformações no meu modo de vida. Principalmente o fato de que daqui para frente, se eu já possuo o domínio da natureza e, por tabela, eu já consigo produzir o meu próprio alimento, obviamente eu não tenho mais a necessidade de me mudar de tempos em tempos devido à escassez de alimentos. Certo? Então, neste caso, diferente do que nós vimos acontecer no período paleoindígena, onde o homem era nômade, a gente já tem como característica da fase, como característica praticada em geral por estas civilizações, o sedentarismo. Tanto é verdade que neste contexto, segundo os historiadores, segundo os arqueólogos, segundo os paleontólogos, segundo os antropólogos, nós temos o surgimento na Amazônia dos chamados cacicados complexos, ok? E aqui a gente vai precisar fazer algumas observações. Vejam bem, primeira situação. De onde vem a palavra cacicados? Vamos lá. O termo cacicado vem do termo cacique, ok? E aqui, eu queria chamar a atenção de você para uma situação. Veja bem, o cacique é a figura de liderança das tribos indígenas, certo? Então percebam vocês que a partir do momento
que nós temos o sedentarismo, a gente vai passar a viver em sociedade, ok? A partir do momento que nós passamos a viver em sociedade, nós passamos a ter hábitos, costumes, crenças comuns, tá? Então, esta vida em sociedade, associada à cultura, conjunto de hábitos, crenças, costumes, valores de um povo, dá origem ao que nós chamamos de civilização. Ok? E aí, meus amores, nós vamos perceber que, assim como em outros pontos do nosso continente, neste período surgem na Amazônia as civilizações. Ok? Civilizações essas que nós compreendemos como cacicados complexos, ou seja, sociedades que possuem uma figura de liderança política e possuem um alto nível, um alto grau de organização nos quesitos social, econômico, político, cultural. Faz sentido, amores? Tranquilo? Então anotem aí para vocês. Vamos lá. Cacicados complexos. Alto nível de organização social, econômica, política e cultural. E aqui, gente, gostaria de fazer um comentário com vocês. Veja bem. Quando os europeus chegam ao nosso continente, quando os portugueses, mais especificamente, chegam ao Brasil, quando inicia-se o processo de colonização da Amazônia, por exemplo, um dos argumentos que serão utilizados é que é preciso colonizar o Brasil, é preciso colonizar a Amazônia para poder trazer a civilização. Tá? Veja, uma das maiores mentiras, um dos piores migués que deram na gente. Tá? Por quê? Quando que eu tenho a civilização? A partir do momento que eu passo a viver em sociedade e, por tabela, eu passo a ter cultura. Ok? Se neste contexto nós já temos o sedentarismo como uma característica da fase, como uma característica do período, por tabela, a galera já vive em sociedade, logo já possui uma cultura própria, logo já estamos falando de civilizações. Então, ó, esse negócio de vou trazer a civilização é migué, é papo furado. Faz sentido, meus amores? Tudo bem? É só vocês pensarem assim, ó. Quando os espanhóis, que foram os descobridores da América, chegaram, eles já encontraram incas, eles já encontraram astecas, que eram grandes civilizações. Faz sentido, meus amores? Da mesma forma, nós vamos pensar na Amazônia. Ok? E aí, gente, olha como as peças vão se encaixando quando a gente trabalha montando o raciocínio. Vejam, se eu já sou sedentário, é porque eu já domino a natureza, correto? Se eu já domino a natureza, eu já consigo produzir o meu próprio alimento. E se eu já consigo produzir o meu próprio alimento e estou sedentarizado em um território próximo de rios, significa dizer que além da minha subsistência, eu vou ter excedentes, certo? E como eu mencionei para vocês já na fase arcaica, esses excedentes alimentares, eles eram armazenados em vasos de cerâmica, correto? Então olha como as coisas fazem sentido. Aqui, ó, eu tenho uma agricultura e pecuária incipientes. Aqui, ó, eu tenho uma agricultura e pecuária muito desenvolvidas, muito abrangentes. Eu tenho, inclusive, a prática da produção de alimentos como uma característica de todas as civilizações que nós temos nesse contexto, ok? Então é óbvio que eu tenho uma quantidade muito maior de excedentes, o que vai fazer com que eu intensifique, porque eu já havia iniciado esta prática na fase anterior, a produção ceramista. Ok, meus amores? Com destaque para dois complexos cerâmicos importantíssimos descobertos por arqueólogos na nossa região, que são as cerâmicas Marajoara, da ilha de Marajó, e Tapajônica, encontrada às margens do rio Tapajós. Faz sentido, meus amores? Tudo tranquilo? Vamos nós. Bom, mas, infelizmente,
para estas civilizações, para estas populações habitantes dos cacicados complexos, nós sabemos que em 1492 nós teremos a chegada dos espanhóis ao continente americano e, na sequência, o início da colonização deste continente pelos espanhóis. E, a partir do século XVII, nós teremos uma presença mais intensa dos portugueses na Amazônia, que, como eu disse inicialmente, irão iniciar efetivamente o processo de colonização, né? E nós sabemos que a presença do europeu no continente americano, ela significa quase que consequentemente a escravização dos povos nativos, ok? Então o que nós vamos perceber acontecer será o seguinte: com a chegada dos europeus ao continente americano e, por tabela, à Amazônia, para não serem escravizados, para fugirem dessa estrutura colonial montada pelos portugueses na região, os índios irão sair do litoral, irão se encerrar na floresta, e isso fará com que nós tenhamos o fim, a extinção dos cacicados complexos. E no seu lugar, no seu lugar, nós teremos a organização de sociedades tribais independentes na floresta. Ou seja, é como se nós estivéssemos retrocedendo, tá? Lembra dos bandos frouxos? Pois é, esses bandos frouxos eram bandos que se deslocavam no interior da floresta amazônica, ok? E que com a evolução, com o domínio da natureza, se sedentarizaram e deram origem a cacicados complexos, geralmente localizados no litoral, porque são civilizações que se formam às margens de rios, ok? Tipo como nós vimos acontecer, por exemplo, lá na história geral, na Mesopotâmia e no Egito. Civilizações que se formaram às margens de rios. Porém, com a presença desses colonizadores que iniciam um processo de escravidão, nós teremos a extinção desses cacicados complexos e, no lugar dos cacicados, nós teremos uma reorganização dessas sociedades indígenas, em formato de tribos encerradas, internadas no interior do território. Faz sentido, amores? Então anotem aí para vocês. Por que nós teremos a extinção dos cacicados complexos? Como esses índios conhecem o território, eles utilizam o interior, eles utilizam o sertão para se esconder, para fugir, para evitar a escravidão. Tranquilo, meus amores? Tudo certinho? Vamos lá. Bom, existe uma discussão entre os arqueólogos em relação às origens da ocupação da Amazônia, ok? E aí, pessoal, essa discussão, que até hoje não chegou a um denominador comum, tá? Ela tem dois nomes que são, assim, os expoentes dessa discussão, que seriam os arqueólogos Betty Meggers e Donald Latrap, ok? Ambos utilizam a mesma base de análise para poder fazer as suas afirmações referentes à ocupação da Amazônia. Professor, de que base de análise você está falando? Estou falando do chamado determinismo ecológico, tá? O que seria esse determinismo ecológico? O determinismo ecológico é uma análise que afirma que o território X tem ou não condições naturais para ser o berço de uma determinada civilização. Dentre essas condições naturais está principalmente a capacidade de produzir alimentos e sustentar e garantir a subsistência daquela determinada civilização. Ok? Então, anote aí para você. O que seria esse determinismo ecológico? Capacidade de produção de alimentos que garantiria o sustento,
a subsistência daquela determinada civilização. E aí, pessoal, para Beth Meggers, a Amazônia não teria as condições naturais favoráveis que justificassem as civilizações terem saído da Amazônia, ou seja, terem se originado aqui e daqui terem ido para outros locais, como por exemplo, para os Andes, tá? Então, segundo a Beth Meggers, os Andes, lá onde estavam os Incas, têm muito mais condições naturais favoráveis que justifiquem o homem da Amazônia ter se originado lá e de lá ter vindo para cá, ok? Já o Donald Lathrap vai dizer assim, ô Betty, tá maluca? Presta atenção, a Amazônia não é uma região ricamente banhada por rios? Isso não faz com que na Amazônia nós tenhamos várias áreas de várzea? Então é o contrário, vida louca. Presta atenção, se o homem da Amazônia foi para algum lugar, ele saiu da Amazônia para os Andes e não dos Andes para a Amazônia. Aí você me pergunta, professor, e se cair numa questão de vestibular da UEA, por exemplo? Eu só posso marcar uma alternativa. Eu te respondo. Se vier numa questão de vestibular, ele vai dizer assim para você. Segundo Beth Meggers, aí você já tá ligado. Segundo Donald Lathrap, aí você já tá ligado, ok? Não existe a possibilidade, a menos que ele queira comparar os dois e perguntar o que afirma fulano de tal, de você precisar marcar um ou outro na mesma questão. Pode relaxar, beleza? Vamos nós. E aí você me diz, professor, qual dos dois está correto? A Beth ou o Donald? Bom, como eu disse a vocês, não existe essa batida de martelo, tá? A ciência ainda não se posicionou num sentido afirmativo de dizer assim, olha, o homem encontrado na Amazônia, ele veio dos Andes para cá ou não, o cara saiu da Amazônia e foi para os Andes. Não existe ainda essa resposta produzida pela ciência. Ok, meus amores? Tranquilo? Então são duas teorias, são duas hipóteses aceitas até então. É tipo nós pensarmos, por exemplo, na questão do homem americano. Não existem várias teorias, sendo a mais aceita do Estreito de Bering, mas não tem as origens diversas, não tem a teoria malaio-polinésia, não tem? Então, é mais ou menos a mesma situação. Tranquilo? Mas descobertas arqueológicas feitas pela arqueóloga Anna Roosevelt acabam fortalecendo a tese do Donald de que o homem teria saído da Amazônia e teria ido para os Andes e não o contrário, como afirma a Beth. Do que é que eu estou falando? A Anna Roosevelt, em suas pesquisas arqueológicas, encontrou, pelo menos até então, nós sabemos que as pesquisas referentes ao período da pré-história, elas têm muitas lacunas, né? Porque nós estamos falando de um período de milhares e milhares e milhares de anos atrás, onde nós temos uma escassez gigantesca de fontes históricas que nos permita fazer afirmações categóricas, né? Mas pelo menos até então, as descobertas arqueológicas feitas pela Anna Roosevelt indicam que na Amazônia foram encontradas as cerâmicas mais antigas da América. Aí você vai dizer assim para mim, prof, não entendi. O que tem a ver o fato de nós termos encontrado por aqui as cerâmicas mais antigas com o fato de o homem ter saído daqui para os Andes? Eu explico. Os vasos de cerâmica não são produzidos para armazenar água, comida e restos humanos? Então, se existem vasos de cerâmica, isso indica a presença humana naquela região, ok? E segundo a arqueóloga Anna Roosevelt, as cerâmicas mais antigas do continente americano foram encontradas em Taperinha e Pedra Pintada, sítios arqueológicos que ficam especificamente em Santarém e Monte Alegre, lá na terra dos maninhos, nossos amiguinhos que falam portenha, farenha, certinho? E aí, meus amores, eu pergunto a vocês, aonde ficam Santarém e Monte Alegre? Ora, prof, que pergunta, né? Fica no Pará, beleza? E o Pará não faz parte da Amazônia? Sacou? Então se liga, se as cerâmicas mais antigas do continente americano foram encontradas na Amazônia, em tese, fortalece-se
a tese defendida pelo Donald, de que o homem teria saído da Amazônia em direção aos Andes, e não o contrário. Faz sentido, meus amores? Tudo bem? Então, encerramos a análise do período da pré-história da Amazônia e no nosso próximo encontro nós daremos sequência ao estudo da história da nossa região, analisando o momento da chegada e início do processo de colonização da Amazônia pelos europeus. Tranquilo, meus amores? Forte abraço para vocês e até o nosso próximo encontro.